Um dia para vir até aqui demandou um pouco de coragem, né, contra o frio, contra a chuva e também contra essa questão nos transportes aí que rolou também, né, hoje aqui na cidade. Então, obrigado mesmo pela presença. Hoje a gente vai... Meu nome é Tadeu, sou editor da Editora Elefante. A gente está lançando o livro Qual o Valor da Natureza? Uma introdução à ética ambiental, do Daniel Braga Lourenço, que está aqui, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado também pela presença, Daniel, ter vindo até aqui participar desse debate. Bom, é um livro muito, né, enfim, é uma questão que está talvez mais importante do que nunca aqui para o Brasil, nessa conjuntura que a gente está vivendo, política, ambiental, social. Então, é um debate extremamente relevante, que eu espero que todos aproveitem ao máximo. Estamos em poucos aqui, então é uma ótima oportunidade também para bater um papo, né? Enfim. E para dialogar aqui com o Daniel, a gente tem o professor Carlos Frederico Ramos de Jesus, que é professor aqui da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, e também trabalha os temas de ética ambiental. Então, acho que sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para o Daniel, fazer uma apresentação breve das ideias do livro. E, bom, depois o professor Carlos pode fazer alguns comentários. Enfim, a gente tem a plateia aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas e vamos conversando. Muito obrigado. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui na Tapera. Queria cumprimentar a todos os presentes, especialmente ao Carlos, que me dá a honra de participar desse debate. Queria cumprimentar o Antônio, o Tadeu, da Elefante. Dizer que foi uma honra, Tadeu, publicar pela Elefante. A Elefante, para quem não está tão familiarizado com ela, tem, né, enfim, uma pegada, né, realmente de crítica de autores que trabalham com pensamento crítico. E o meu livro se insere numa dinâmica de pensar a questão da relação homem-mundo natural, homem-natureza, que sempre foi objeto da minha curiosidade desde aluno, né? E isso se manifestou de forma mais intensa quando, né, eu fiz o mestrado, o doutorado. No mestrado eu fiz uma análise da questão animal mais intensa, inclusive publiquei uma obra, né, que ficou assim, que trabalhou essa questão dos animais, direitos dos animais. Foi uma primeira abordagem, e eu quis, no doutorado, ampliar um pouco essa discussão, justamente para tentar colaborar para fazer uma espécie de um mapeamento, né, uma taxonomia, vamos dizer assim, do debate moral acerca da questão ecológica, na medida em que, claro, existem diversas perspectivas, diversos olhares possíveis para essa questão. E eu quis, então, tentar minimamente trazer, e inclusive fiz questão de, no título, deixar isso explícito, que é apenas uma introdução, né? O livro não tem nenhuma pretensão de esgotar esse tema, porque as abordagens são múltiplas, né? Esses olhares são bastante diversos. Inclusive, na própria introdução, eu digo que tem abordagens muito interessantes, por exemplo, a partir do próprio ecofeminismo, da justiça ambiental, enfim, que colaboram muito para isso, mas que eu não trouxe, né? Então, assim, há uma infinitude de possibilidades para a gente trabalhar essa questão ecológica, a questão ambiental. E o meu lugar, né, assim, o meu olhar é o olhar da filosofia, né, especialmente da filosofia política, do próprio direito, né, de investigar se há, de fato, limites nessa interação que a gente mantém continuamente, né, com a natureza. E essa é uma relação bastante complexa, né? Desde que o homem é homem, o homem interage diretamente com a natureza. Então, isso suscita uma série de questões bastante complexas, e a intenção do livro é justamente trazer, vamos dizer assim, fazer esse panorama dessas principais vertentes da chamada ética ambiental, ética ecológica, como queiram aí denominar. Bem, eu entendo que esse tema é um tema especialmente difícil, até, né, pela origem, né? O que é natureza, né? Se você for parar para refletir, né, na própria origem do debate, o que é natureza? E aí eu diria que me parece que há uma complexidade grande na definição do que é natureza,
porque me parece que, normalmente, a gente define a natureza através de um pensamento dicotômico, né, de certas construções por oposição. E uma das contraposições mais utilizadas para a gente definir natureza, talvez até por oposição, seja a relação natureza-sociedade. E essa relação natureza-sociedade, se a gente analisar historicamente, ela se alterou de forma muito intensa. Diria até que ela sofreu um giro, né, bastante grande. Se a gente pensar, por exemplo, né, na Antiguidade, enfim, no início da reflexão sobre essa temática, a abordagem da natureza, a visão sobre o que é natural, era muito tratar a natureza como mãe e madrasta, vamos dizer assim. A natureza é provedora, mas, ao mesmo tempo, ela pode castigar. E o homem faz uso da natureza, mas, ao mesmo tempo, tem receio, tem medo da natureza. A natureza, muitas vezes, é vista, ou foi vista, né, como um local de perigo, um local onde o homem não está. Então, isso fica muito claro, inclusive nas narrativas religiosas. O sujeito vai para o deserto, né, para ser tentado, né, pelos perigos da natureza. A natureza, nesse sentido, até meio demoníaca, enfim. E um aspecto muito interessante é que a polis, a cidade, está na natureza. Mas ela, inicialmente, ocupa um lugar de refúgio do homem na natureza, vamos dizer assim. É um lugar de um espaço de segurança para o homem. O homem vai à natureza, mas ele retorna à polis, onde ele se sente mais confortável, mais seguro. E vamos dizer assim, esse tratamento da natureza como mãe e madrasta, assim, ele vai se perdendo ao longo do tempo, porque a polis cresce, né? Vira aldeia global. Quer dizer, hoje a natureza está na polis, e não a polis na natureza. O ser humano ocupou praticamente tudo. Então, a natureza vira uma questão política nesse sentido, porque a natureza está na polis hoje. Então, mesmo se a gente pensar, por exemplo, como é um tema que está na ordem do dia, por exemplo, a floresta amazônica, que é um espaço pretensamente natural nessa nossa ideia de natureza, clássica, a Amazônia não é mais tão natural como foi, porque o homem interfere, ainda que indiretamente ou diretamente, de maneiras intensas sobre a natureza. Então, me parece que essa primeira relação natureza-sociedade, ela, de certa maneira, se inverteu. Num primeiro momento, a polis dentro da natureza, tendo pouca repercussão, vamos dizer assim, nesse sentido, e, num segundo momento, há um inchamento da polis e a natureza fica realmente dentro da polis. Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, hoje as áreas de reserva ambiental, os refúgios ambientais, enfim, os parques, os caminhos hoje são corredores ecológicos. Antigamente o caminho era o caminho que ligava as cidades. Hoje não, o caminho hoje é o corredor ecológico. São os pequenos nichos que supostamente ainda têm alguma suposta ligação, um elo com essa natureza mais selvagem, enfim. Então, são lugares, geralmente, até muito prezados e tal. E aí, a outra relação que me parece bastante interessante para a gente pensar, a própria questão da relação da natureza no sentido do natural e o artificial, que antigamente também essa era uma divisão muito marcada, muito disjuntiva nesse sentido. O natural é o dado, o artificial é o fruto da interação antrópica do homem sobre o meio. Então, isso ficava muito claro, a gente aprendia isso de uma maneira muito assim, marcada. Mas hoje me parece que há uma confluência muito grande, muito maior até, do natural e do artificial. Você vê, por exemplo, essa mesa aqui. Ela tem uma dimensão natural, porque, afinal, é feita de um bem natural, mas também, ao mesmo tempo, ela é artificial. Os próprios seres vivos, você pensa em uma árvore. Uma árvore que é um exemplo clássico de um ente natural, hoje a gente pode dizer que ela também tem um aspecto de artificialidade, na medida em que ela é selecionada, na medida em que o homem intervém sobre isso. Então, assim, o próprio vivo, em algum sentido, vai se tornando silício, vai se tornando artificial. Então, essa é uma primeira grande questão, o que é natureza, me parece que isso é um ponto importante. E aí, também me parece importante de dizer que o grande ponto do livro é esse destacamento do homem da natureza. O homem como um ser apartado da natureza,
o homem é elevado historicamente, simbolicamente, como um ente diferenciado da natureza, a própria narrativa religiosa, a própria cultura vai consolidando essa separação, e isso vai trazendo diversos problemas, no sentido de que, na maioria das vezes, a gente vai tratar a natureza com finalidade meramente instrumental, não vai entender que a própria natureza tem algum valor próprio, algum valor inerente, né? E o que as correntes da ética ambiental procuram tentar pensar e refletir sobre é sobre o tratamento da natureza como um outro, né? A dimensão da alteridade, que é uma dimensão importante da ética, né? É de pensar justamente a natureza como um outro. E aí elas divergem muito, né, fortemente, né? A gente pode, por exemplo, no livro eu procurei fundamentalmente tratar de uma primeira posição, que é a posição, né, do ambientalismo tradicional, do discurso típico da sustentabilidade, que normalmente é um discurso marcadamente centrado na posição, né, do homem no mundo, né? Quer dizer, a gente preserva os chamados, a própria nomenclatura remete a isso, né, recursos naturais, como forma de maximizar o uso desse recurso no tempo. Quer dizer, eu não vou destruir tudo hoje porque amanhã eu quero fazer uso desse bem e não vai ter mais. É meio uma brincadeira até meio infantil, né? Não come tudo hoje, o biscoito todo hoje, que amanhã você tem que comer um pouquinho do biscoito. Então, assim, eu faço uma crítica em relação a isso, inclusive os eticistas ambientais. Muitos entendem que essa é uma visão que nem integra a ética ambiental, né, a visão mais tradicional, mas eu quis colocar até como forma de ter um ponto de contraposição. Eu passei também a analisar as posições chamadas biocêntricas, que vão valorizar, como o próprio nome diz, a vida, né? E aí também há dentro das posições biocêntricas uma série de propostas diferentes. A gente tem autores que vão trabalhar o biocentrismo de tipo igualitário, quer dizer, todos os seres vivos, né, como tendo igual valor inerente, o que é bastante problemático do ponto de vista da praxis, né? Como é que você trata todos igualmente nas situações principalmente de conflito, né? Como é que a gente resolve isso? Né? Há os autores biocêntricos de tipo não igualitário, que vão sustentar, a partir de determinados atributos, uma distinção de valor entre os seres vivos, né? E aí eu destacaria dentro do biocentrismo, né, uma corrente que me é muito cara, que é o que eu denomino de animalismo, né? Quer dizer, que é destacar dentre os seres vivos alguns entes que têm um atributo específico, que é a senciência, que elevaria moralmente esses seres a uma categoria de considerabilidade moral mais importante. Então, assim, o livro, me parece que a minha intenção, pelo menos, foi a de tentar fazer esse mapeamento e tentar verificar, na medida da possibilidade, se há uma possibilidade de criar uma ponte de diálogo entre essas correntes, se elas dialogam entre si, né, ou se, na verdade, há uma tensão insuperável entre elas, né? Por exemplo, dos chamados direitos da natureza, que se inserem num debate especificamente do novo constitucionalismo latino-americano, as constituições do Equador, da Bolívia, enfim, que falam expressamente nessa questão dos direitos da natureza, se conciliam, eles são conciliáveis com os direitos dos animais, por exemplo? Eu vou sustentar que não. São conversas completamente diferentes, né? O direito dos animais parte de uma perspectiva individualista moral, né? A perspectiva do direito da natureza é uma perspectiva do holismo metafísico, né? Enfim, é uma outra pegada, é uma outra coisa, né? Então, eu procuro tentar fazer esse mapeamento, porque eu sempre senti, como alguém que procura continuamente estudar sobre esse tema, que há pouco cuidado no tratamento dessa matéria, né? Especialmente aqui entre nós, né, no Brasil, e diria até na América Latina como um todo, né? Assim, no meu modo de ver, há uma certa imprecisão no uso da própria terminologia, né? Então, eu tentei no livro colaborar um pouco, né, para tentar, talvez, demarcar um pouco mais conceitualmente o que a gente, de fato, deve compreender por cada uma dessas dimensões, dessas posições, enfim. E, como eu falei, né, o livro não tem nenhuma pretensão de esgotar esse debate, nem de trazer nenhuma verdade sobre esse debate, até porque eu também falei aqui e coloquei muito claramente no livro, por exemplo, a gente tem no pensamento filosófico ambiental posições ligadas a filosofias orientais, por exemplo. O pensamento oriental é riquíssimo, né, e até por uma dificuldade de linguagem, né, eu não trouxe, num primeiro momento, até é um tema de pesquisa que eu quero ampliar depois, ver autores
orientais, por exemplo, que a gente fica muito marcadamente ligado a autores ocidentais. E mesmo no Ocidente, né, a gente, por exemplo, não trata muito de autores africanos, por exemplo. Me parece que existe um gap aí, né, uma lacuna. E certamente há autores, por exemplo, africanos, no Oriente Médio, que trabalham esse tema e que, claro, devem ter colaborações importantes. Então, é um tema muito rico, né, muito diverso, e eu acho que as perspectivas de trabalhar esse tema são múltiplas, né? Então, eu acho que é um tema sempre muito rico, muito interessante. Eu acho que eu estou falando muito, Carlos. Você quer... Mas, assim, eu acho que, como falava no início, esse tema é um tema especialmente assim, bacana de ser trazido nesse momento, né? A gente tem que marcar isso bem, né? Porque a natureza foi sempre muito secundarizada, né? Inclusive no campo político, né? Infelizmente. E o momento que a gente vive talvez seja o ápice dessa secundarização. O discurso é um discurso que simbolicamente remete a uma ideia de uma desvalorização explícita, né, na proteção da natureza, enfim. Então, isso me parece muito ruim, né? Então, a gente vem sentindo esse movimento já há muito tempo e hoje ele fica muito claro. Por exemplo, em relação aos animais, a gente tem já há algum tempo um movimento, o Carlos pode também falar sobre isso, um movimento, por exemplo, de, inclusive, alterar a Constituição brasileira para permitir determinadas práticas que já estavam, vamos dizer assim, pelo próprio senso comum, né, colocadas meio de escanteio, né? Vejam aí a emenda constitucional número 96, que foi, na verdade, um movimento de ativismo, né, do legislativo brasileiro em relação a uma decisão do Supremo, que, né, entendeu que a vaquejada era uma prática inconstitucional, mas para driblar essa vedação do Supremo, alteramos a Constituição, né? Já que o Supremo está dizendo que a prática é inconstitucional, para manter a prática, vamos alterar a Constituição. Meio que só no Brasil, né? Quer dizer, vou alterar uma Constituição para adequar a Constituição a uma prática específica, contingencial, né? Então, e aí remete a uma ideia, né? A alteração constitucional, ela abre uma janela, né, para a recuperação de uma série de práticas culturais que fazem uso, por exemplo, de animais, que me parece que a sociedade brasileira rejeita, né? Briga de galo, rinha com cães, né? Isso tudo, na verdade, agora passa, em tese, a ser possível de ser recuperado. Então, é só para dar um exemplo de uma dinâmica de retrocesso, né, em matéria de proteção da natureza. O próprio Código Florestal, que também, já há algum tempo atrás, né, em 2012, foi alterado e alterado para pior, né? Então, a gente tem vários marcadores assim, né, institucionais, de progressiva perda, né, de enfrentamento, de importância dada ao tema. E na academia isso também é sensível, assim, né? Há poucos autores, infelizmente, especialmente em língua portuguesa, né, trabalhando diretamente a parte da ética aplicada ao mundo natural. Não só a ética animal, como a própria ética ambiental, né? Há muito pouca gente, na verdade, trabalhando academicamente sobre esse tema. Isso é muito ruim, né? Quanto mais gente estiver trabalhando isso, enriquece mais o debate. Então, o diálogo fica um tanto quanto prejudicado. Mas, Carlos, entra na conversa aí. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite aqui para estar com você nesse debate. Saúdo também a Tapera Taperá, que tem esse espaço maravilhoso aqui, né? Um oásis, né, de cultura, de livros aqui no centro. A editora Elefante, que fez um trabalho belíssimo, maravilhoso de diagramação, edição, né? E eu gostaria, Daniel, de saudar muito esse seu livro, a publicação do seu livro, porque tal como o primeiro livro, né, Direito dos Animais, Fundamentação e Novas Perspectivas, que foi seu mestrado, né, aquele primeiro livro, né, eu já digo, tem pessoas aqui que me conhecem, são testemunhas, eu sempre falo para todo mundo, é o melhor livro de direito animal do país, né, o Direito Animal, Fundamentação e Novas Perspectivas. E agora, né, a gente é brindado com esse livro que coloca a questão animal num contexto muitíssimo mais amplo, né, no contexto da ética ambiental. Porque todos os animais, assim como nós também, estamos inseridos, né, em um determinado contexto, e esse é o contexto ambiental, mais importante do que nunca nos dias de hoje, como você bem ressaltou.
E nesse livro que você oferece para a gente, enfim, vocês viram que eu gostei, né? Porque, olha, está super marcado. O que você oferece para a gente é uma revisão crítica, né? E muito bem fundamentada, primeiro, das posturas antropocêntricas com relação à ética ambiental, depois das posturas biocêntricas, né? E, por fim, das ecocêntricas, né? Eu acho que quando você fala das posturas ecocêntricas, né, das visões ecocêntricas quanto à ética ambiental, a colaboração que vem para o debate é muito grande. Por quê? Eu sempre lia, né, o pessoal falando do Leopold, do Ness, né, da ecologia profunda, né, mas sempre ficava aquele debate no meio do caminho, né? Só se falava da Deep Ecology, de um lado, e ambiente, é tudo ambiente, planta, animal, tudo igual. E nós, animalistas, de outro lado, falando só dos animais, né? E você, no livro, você promove esse encontro, né? Você consegue colocar a ética animal dentro da ética ambiental, né? Então, acho que só por essa conquista já é um livro que vai ser referência, assim como o teu primeiro é até hoje, vai ser um livro de referência para todo mundo que quiser saber mais sobre a questão animal e a questão ambiental. Porque é a única obra de que eu tenho notícia no país que insira a questão animal no contexto ambiental do ponto de vista ético, de fundamentação, né? Porque isso, nas nossas faculdades de Direito, falta muito, né? Fundamentação, né? A razão de ser das coisas. Parece que é um tema só para filosofia, né? Mas não é. No direito, tudo tem uma razão de ser. As regras jurídicas têm uma razão de ser sempre, né? E o fato de a gente não tratar tanto da razão de ser das coisas faz com que a nossa compreensão sobre alguns temas até muito triviais de direito positivo, de direito privado ou de direito público, fique uma compreensão rasa, né? E por isso que são tão bem-vindas essas obras que tratam de fundamentação ética de questões de altíssima relevância jurídica, né? Eu sempre procurei ler obras que tratam dessa fundamentação de temas que a gente acha que estão dados, né? Mas não estão. Dia desse, por exemplo, eu topei com uma tradução que a Unicinos fez do Ética e Direitos Humanos, do Carlos Santiago Nino. Um livro maravilhoso que fundamenta direitos humanos, né, de uma forma que a gente não vê nas faculdades de direito, infelizmente. E o seu livro aqui sobre ética ambiental e ética animal vai trazer uma fundamentação ético-filosófica que vai iluminar os debates concretos, os debates dogmáticos, inclusive, dentro do direito, a respeito do direito animal, né? E aí a sua conclusão, enfim, é um debate curioso, né? Porque a gente concorda em quase tudo, né, Daniel? Então, a sua conclusão, enfim, me permita ler aqui um dos parágrafos que eu achei, enfim, primorosos, depois desse percurso de ética animal e ética ambiental. Eu acho que essa conclusão amarra muitíssimo bem todo o raciocínio do Daniel ao longo desse livro. A conclusão a que chegamos é a de que, dentre as propostas apresentadas, aquela mais consistente e plausível é a centrada no valor dos animais. Embora o critério da ciência possa merecer ressalvas em alguns aspectos, ele oferece uma base segura para fundar uma teoria moral não antropocêntrica. A premissa de que os animais possuem uma existência subjetiva e são sujeitos morais, ou seja, de que são alvos de obrigações morais diretas e que possuem direitos fundamentais, em princípio invioláveis, consubstancia uma visão robusta do valor intrínseco para além da humanidade e traduz implicações de ordem prática que exigem alterações comportamentais significativas,
com imposição de obrigações negativas e positivas, que, em última análise, beneficiarão não só os animais, mas também toda a natureza. Talvez o reconhecimento dessa dimensão e o remodelamento da relação homem-animal represente, a longo prazo, a abertura de um caminho moral, de uma força constrangedora que poderá se projetar para além da própria animalidade, né? Então, nesse trecho, aqui na página 413 do livro, você amarra muito bem a questão da ética animal com a ética ambiental, né? Você situa a ética animal dentro da ética ambiental e coloca a sua teoria favorita, biocêntrica, animalista, fundada na ciência, depois de rebater muitíssimo bem as teorias ecocêntricas, né? Por muito tempo eu lia entusiastas das teorias ecocêntricas e me parece que o problema principal dessa teoria é tratar igual animal e planta, né? É diferente um ser senciente, ou seja, aquele ser que sente prazer, sente dor, aquele ser que é um respondente originário, aquele ser para o qual as coisas podem ir pior ou melhor, que é um sujeito, né? Por sentir prazer e dor é um sujeito, e aquele ser que é vivo, mas que não tem a consciência, que não tem a senciência, que tem um valor, e você mostra muito bem aqui qual é esse valor, mas que deve ser considerado de maneira eticamente distinta dos animais sencientes, né? E por isso eu queria, já que a gente está falando de fundamentação, queria te ouvir um pouquinho falar sobre holismo ético, individualismo ético, que eu acho que são questões que você mencionou, mas que são chaves para entender o que você está propondo aqui, e a sua visão de valor, né, a sua visão realista sobre valores, né? E o cognitivismo também de valores. Eu acho que isso também é fundamental para você defender o valor intrínseco, né, dos animais, como você defende a partir da ciência. E queria te ouvir também quais, a seu ver, são as perspectivas, né, de conversa entre a ética animal e a ética ambiental doravante, né? Que certamente é uma conversa que vai partir da sua excelente e muito bem-vinda obra, Daniel. Bem, obrigado. Eu fico muito satisfeito com a leitura do Carlos, que é um leitor mais do que, enfim, que eu tenho privilegiado, tenho o privilégio de ter o Carlos como leitor, que é alguém que pesquisa essa temática também. E, de fato, assim, Carlos, me parece que nós temos que marcar muito claramente essa distinção, né? Existem propostas dentro da ética ambiental que dão diretamente valor a indivíduos, seja um indivíduo humano, que é a questão do antropocentrismo clássico, seja indivíduos vivos, é o biocentrismo, enfim, genericamente considerado, seja alguns em tipos de indivíduos vivos, como é o caso, né, do animalismo, que vai valorizar dentre os animais sencientes, que aliás são uma grande minoria, quantitativamente falando, dentro do reino animal. E outra coisa completamente diferente, que é a questão das posições ecocêntricas, que vão valorizar, né, de forma genérica, né, o valor da interação de entes coletivos naturais. O que importa para um autor ecocêntrico, para alguém que defenda uma posição ecocêntrica, é a estabilidade, a integridade, a beleza, como fala o Leopold, né, dos sistemas vitais. Né? Os indivíduos são apenas instrumentos para a garantia desse valor. Na medida em que indivíduos prejudicam esse valor, podem ser até eliminados, como a gente vê, por exemplo, um debate, né, em relação à superpopulação de animais. Determinados animais, por questões inclusive humanas, o ambiente se torna desequilibrado, né, determinadas espécies se reproduzem em número muito grande. A solução típica de um autor ecocêntrico é, bem, eliminemos o contingente populacional, né, desses animais em excesso. O que talvez um animalista tivesse um pouco mais de pudor ou um pouco mais de receio teórico de afirmar, né, isso, né?
por uma série de questões, principalmente por trabalhar com um valor ligado ao individualismo moral, né? Então, acho que a gente tem que deixar isso muito claro, porque, como eu disse, né, eu até critico no meu livro, em certo sentido, embora respeite essas posições, eu acho que são posições que não são misturáveis, né? Meio que água e óleo aí, né? São coisas distintas, né? Claro que é evidente, né? Protegendo a natureza, você protege indiretamente os animais, evidente. Né? Mas a questão do onde está o valor, que inclusive é o título do livro, né? É o valor da natureza. A natureza como um todo tem valor próprio, ou alguns componentes da natureza que, na verdade, têm esse valor. Né? Essa é uma questão assim, que marca uma distinção muito grande. E eu coloco no livro, né, logo na introdução, que eu parto do pressuposto, né, do realismo moral. Eu sou um realista moral, né? Quer dizer, eu sou alguém que acredita que existem valores morais objetivos no mundo e que, mais do que isso, esses valores existem independentemente da avaliação do ser humano. Né? Então, assim, eu acho que os valores, na verdade, são apenas descobertos pelos seres humanos, eles já estão aí. Né? E o valor, por exemplo, de não sofrer, né, sem uma razão muito forte que justificasse esse sofrimento, me parece que é um valor que se encaixaria como um dos valores objetivos dentro da visão do realismo moral. Né? Então, acho que essa discussão, que na verdade é uma discussão que não é nem da ética, da metaética, né? Que eu nem entro muito, mas é um ponto de partida, né, das minhas reflexões sobre o tema. E você tinha comentado, Carlos, uma terceira questão. Sim. Pois é, essa é uma posição delicada, né, porque há um debate muito grande sobre isso. O cognitivismo está ligado à própria posição, me parece, do realismo, né, no sentido de entender que é possível conhecer, né, acessar, né, esses valores, né, mediante a razão. E aí também, inclusive, há um debate importante, que é um debate delicado, que é talvez uma supervalorização da razão no pensamento ocidental, né? Assim, de entender que tudo é resolvível na filosofia, né? A filosofia é um ambiente tipicamente masculino, racional nesse sentido, né? De entender que, por exemplo, o papel da emoção nisso, né? E acho que esse tema é um tema que remete muito também à emoção, né? A natureza, os animais, né? O que a gente faz com os animais ou deixa de fazer, e o que, enfim, se há limites ou não para o que a gente faz com a natureza e os animais, isso depende também de uma reação emocional? Me parece que sim. Né? Inclusive, as autoras ecofeministas procuram fazer uma crítica, né, aos eticistas animalistas tradicionais, porque há um certo menosprezo da emoção como um componente para trabalhar a questão animal também. Então, eu acho que esse é um tema também que merece alguma atenção, né? Os autores realmente mais tradicionais da filosofia, inclusive, veem como um problema o componente emocional. É curioso isso, né? Que estaria muito ligado, inclusive, à própria posição da mulher na questão da sensibilidade emocional, até para menosprezar, né, a introdução da mulher como um agente dialógico dentro da própria filosofia. Né? Não, a mulher não tem, né, a capacidade de estabelecer um diálogo filosófico apurado, porque ela é dominada pelas emoções e o nosso argumento é puramente racional. Será que existe essa razão pura, né, esse argumento puramente racional, e até onde ele pode nos levar? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, especialmente quando eu falo de animais, né? Eu posso ficar aqui 5 horas falando sobre animais, né, vocês concordarem com boa parte dos meus argumentos, mas vai todo mundo sair aqui na hora do almoço e vai comer animal, vão comer os animais. Se você não se sentir emocionalmente tocado pelo tema, de alguma forma, me parece que o componente de mudança em relação a isso é pequeno. A razão tem um limite. Assim, né? Eu acho que as mudanças em relação a como interagimos com a natureza, como interagimos com os animais, tem um componente, sim, mais sutil, né? Mais emocional, que eu acho que deve entrar, em alguma medida, nesse debate. Não sei bem em que janela, em que porta ele entra e como ele entra, em qual grau ele deve ter uma voz nisso, mas acho que ele deve entrar. Mas, enfim, acho que a gente pode abrir, né, para eventuais questões, alguma pergunta que possa existir, para a gente dialogar mais com o público. Né? Você tem?
Eu vejo aqui no Brasil tem a questão com a preocupação ambiental, parece que tem, posso estar sendo muito simplista, meio que duas dimensões, né? Tem uma parte das pessoas que se preocupa muito com questões do tipo Brumadinho, Mariana, os incêndios na Amazônia, por exemplo, que são grandes catástrofes ambientais, Belo Monte, e que eu não sei se são as mesmas pessoas que se preocupam com questões como como a questão da vaquejada, como a questão do sacrifício de animais em rituais afro-religiosos, como aquele episódio que teve dos beagles, né, na experimentação animal. Eu queria saber se você também vê um pouco essa diferença e como você explicaria essa diferente preocupação, né, entre uma questão mais que diz respeito realmente ao indivíduo e uma questão que diz respeito mais ao ecossistema, de uma maneira geral, né? Obrigado, Tadeu, pela pergunta. É uma boa pergunta mesmo, né? Porque me parece que os grandes temas ambientais, os macrotemas ambientais, eles são muito povoados por esses macroproblemas, né? O desequilíbrio ecológico, né? Enfim, um episódio de um grande desastre ambiental, né? Que, claro, tem uma relevância enorme, tem que ser pensados e criticados, ninguém está dizendo que não tem que ser, mas eu acho que a sua pergunta é mais no sentido de, assim, essas são as mesmas pessoas que se preocupam com, talvez, questões mais ligadas a problemas individuais, aí me parece que não, novamente, né? Por exemplo, o direito ambiental é um locus onde se discute principalmente a questão do meio ambiente como um todo, do desequilíbrio do meio ambiente. Então, me parece que esse tipo de questão, como Brumadinho, Mariana, tem mais lugar dentro do próprio direito ambiental, né? Inclusive, eu costumo dizer, não sei se o Carlos compartilha dessa percepção, depois eu queria até te ouvir, Carlos, mas assim, me parece que o lugar, por exemplo, no direito, onde se discute animais, está um lugar meio errado, assim, né? Geralmente, a gente discute dentro do direito ambiental, porque é o único lugar onde, tipicamente, se fala em fauna e tal. Mas se fala em fauna num sentido muito mais coletivista de fauna, como espécie, do que como indivíduo, né? O problema da extinção de espécies, do desequilíbrio ecológico causando alterações aos animais. Mas o animal indivíduo, aquele animal individual, ele não entra muito nesse jogo. Então, eu diria que talvez o tema dos animais me parece muito mais ligado à teoria de justiça, à filosofia do direito, né, do que propriamente ao direito ambiental, por exemplo. Mas a gente, no direito ambiental, eu sou professor de direito ambiental, né, eu uso o espaço do direito ambiental para também tratar da questão do animal individual, né, mas é uma dificuldade, né? Acho que não são as mesmas pessoas, geralmente, que estão preocupadas. Inclusive, os professores de ambiental são super conservadores, assim, esse debate, por exemplo, da questão animal, né? Eles rechaçam completamente. Não, isso é uma bobagem, o animal ser sujeito, o animal individualmente ser dotado de algum valor, ele ser visto com muita reserva, né? Você tem essa percepção também, Carlos? Também, Daniel. Eu acho que e isso é algo que faz uma ponte, a tua pergunta faz uma ponte com a sua preocupação aqui no livro, né? Me parece que ou se olha para a ética ambiental como um todo, né? E aí todas as vidas que estão lá estão em função do todo, né? Ou se olha para a ética animal e se olha apenas para os animais especificamente, né? Por isso que o tema dos animais dentro do direito ambiental, para ser tratado, precisaria ser tratado não apenas os animais como espécie, né? Mas os animais como indivíduos, como sujeitos de direito, né? Para os meus alunos de civil, quando eu começo a falar de pessoas e bens, chega no artigo 82 do Código Civil, eu falo, então, tem gente que acha que animal é semovente. Na verdade, não é. Animal é sujeito de direito que não tem personalidade jurídica, né? Dá para defender isso pela nossa Constituição, né? E se passar esse projeto de lei que está, né, agora para análise do Senado, me parece que isso vai ficar mais claro ainda. Mas acho que daí que vem essa dissonância, né? As pessoas que estão preocupadas com algumas questões ambientais não são as mesmas que estão preocupadas com
as questões de maus tratos, né, aos animais, ou de objetificação dos animais para consumo, enfim. Mas me parece que, e por isso que o seu livro é super bem-vindo, tem um espaço gigante de diálogo, né? Tem um espaço para se construir, então, né, rawlsianamente, um consenso sobreposto sobre essas duas posições, né? Dá para mostrar para a pessoa que tem um foco mais no ambiente que a vida de cada indivíduo animal é importante, né? E dá para argumentar também que a vida de cada animal importante para o animalista só faz sentido dentro de um contexto que é o contexto que vai dar a ele as condições de ele ter uma vida adequada, né, à finalidade da espécie dele, né? Quer dizer, tem um âmbito, do ponto de vista político, tem um âmbito aí que dá para tentar fazer uma ponte, né, que é a ponte que o seu livro, ao meu ver, faz. Olá, boa noite. Eu vou aproveitar que tem 2 professores de direito aqui para eu sanar essa dúvida. Eu sou bióloga e tenho amigos que trabalham com a questão dos javalis, com a caça de javalis e tudo mais. E me incomoda muito essa questão da caça ser liberada, porque os javalis causam impacto, isso é um fato e tudo mais. Mas como que vocês veem essa questão, né, de tipo a gente ter que assassinar esses animais para conseguir sanar um erro humano que foi a introdução desses animais aqui, e se vocês conhecem alguma outra alternativa que vem sendo feita, porque eu sei que no Brasil essa é a única que as pessoas falam, não, tem que matar mesmo, não tem outra saída. Se vocês conhecem algo sobre esse tema e qual seria essa saída? Sim. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta difícil, né? É um tema limite, assim, né? Eu diria que, antes de te responder objetivamente, que até fazendo uma ligação com a pergunta do Tadeu, assim, o discurso coletivo da natureza é muito mais palatável politicamente do que o discurso individualista, assim, do individualismo moral. Porque o discurso do individualismo moral para os animais, por exemplo, remete a uma necessidade de modificação de comportamento premente individual. Se você entende que o animal é sujeito, você não vai comer o animal. Só para começar por essa discussão, né? Agora, se você entende, não, a natureza é que é importante e tal. Tanto é que os autores que tratam direitos da natureza não veem nenhum problema com pecuária, enfim, com agricultura. Não, desde que ela seja feita de um modo diferente, não tão agressivo. Né? O Gudinas me fala em pecuária sustentável, né? Algo que um animalista teria horror de admitir, né? Então, assim, essa é uma questão limite que está muito relacionada a isso, né? Alguém que tem uma visão ligada ao holismo metafísico, uma posição ecocentrada, não tem nenhum pudor em dizer, não, um animal está causando desequilíbrio, né? A solução é eliminar excessos de contingente de animais. Um animalista teria muito mais reserva com essa solução, eu teria bastante reserva com isso. Tecnicamente, eu nunca estudei a fundo, né, assim, a alternativa, quais seriam as melhores alternativas técnicas, manejo de populações, até a castração, não sei se funcionaria tecnicamente, aí a gente teria que fazer uma análise que eu nunca me aprofundei sobre ela. Mas me parece que a gente teria que buscar essas alternativas, né, até porque a gente não fala, por exemplo, que o homem também é um animal, que talvez seja o animal que causa a maior devastação do planeta, e ninguém, em sã consciência, advogaria em sair matando gente de helicóptero, porque tem muita gente no planeta, né? Ninguém tem esse discurso, e nem deve ter, claro, mas... quer dizer, ninguém é muito forte, né? Algumas pessoas têm, né? Infelizmente, né? Mas, assim, é um discurso completamente descabido. Se alguém tem errado, né? Não tem nem que discutir isso, mas... É só para mostrar que há uma zona de disjuntiva em relação a isso, né? De difícil diálogo. Por exemplo, na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 37, expressamente se admite a caça de controle. Se o órgão ambiental entender, tecnicamente, que eventualmente javalis estão em excesso e causando problemas ecológicos, não tem nenhum problema, em princípio, em realizar
a questão da caça. E aí tem um problema que vem junto com isso, que você mencionou, que, em grande parte dos problemas desse tipo são causados pela ação humana, não é porque o animal sozinho, não, porque o homem introduziu um animal exótico, no caso da sua pergunta, o javali, sem nenhum controle, e, enfim, os animais se reproduziram no ambiente natural e, eventualmente, sim, causam problemas, né? Inclusive, eu soube outro dia que estão já introduzindo outros animais exóticos com a finalidade de descontrole para depois poderem caçar esses animais. Então, é uma questão bem complexa, né? Eu assim, não te respondi totalmente, porque eu acho que a gente teria que analisar tecnicamente, né? E aí você, como bióloga, também talvez até tenha mais a dizer do que eu, de mecanismos de manejo dessas populações que não fossem tão assim, agressivos ou que chegassem a um ponto limite de eliminação, né? Eu acho que o que a gente pode falar, do ponto de vista do direito, né, é que toda a caça liberada para particulares serem feitas, para que particulares façam a caça, essa caça é inconstitucional, né? Porque é impossível você liberar a caça e garantir que não vai haver crueldade contra os animais, né? Então, mesmo a caça de controle do artigo 37, esse último recurso, né, que a Lei de Crimes Ambientais traz, não poderia de maneira nenhuma ser uma caça liberada para particulares fazerem, né? Teria que ser algo feito em último grau pelo órgão ambiental. Mas me parece que quando a solução é muito popular, né, exatamente porque não se vê o animal como isso, né? A gente parte do pressuposto que ele não é um sujeito. Ele é uma praga, é uma infestação. Então, pronto, então fica fácil de eliminar. É algo muito assodado, né? Muito atropelado. Nem sequer se pensa em alternativas, né? Porque é fácil matar quem já é considerado uma coisa, né? É fácil matar quem já é considerado uma coisa e uma ameaça para as plantações, mesmo tendo sido introduzido erroneamente pelo ser humano num ambiente que não é seu, um animal exótico, né? Agora, do ponto de vista jurídico, é isso. Toda a caça que for feita por particulares, liberada pelo governo, a meu ver, não sei se o Daniel concorda, é inconstitucional, porque é cruel. Você não pode garantir que não vai ser cruel, né? Se houver esse último recurso do artigo 37, tem que ser feito por órgãos públicos, com um protocolo sem crueldade, né? Não que isso seja eticamente ideal, mas é constitucionalmente, pelo menos, adequado. Daniel, oi, Antônio aqui. Queria dar os parabéns aí novamente pela obra aí, pela qualidade do debate de vocês, também Carlos aí. Pelo que eu pude entender, assim, eu tive acesso ao livro hoje, é um livro de filosofia política, em que você fez um grande mapeamento, sistematização, né, de diversas formas de abordar essa questão, diversas construções argumentativas e filosóficas, né? Então, parabéns, né? Porque esse é um trabalho, eu acho que muito importante. Esse livro tem um caráter, inclusive, didático, para pessoas que estão querendo se situar nesse debate. Eu me recordo que você comentou que não foi possível, não é possível, não é simples incorporar, por exemplo, o que tem de filosofias orientais sobre esse tema. E aproveitando aqui a coincidência de que a gente teve aqui fora, vocês devem ter ouvido o barulho, era uma marcha de mulheres indígenas aqui de São Paulo, provavelmente os Guarani, com outras, que eles estão muito mobilizados, eles estão com um ativismo muito intenso, ocuparam a prefeitura faz uns 3 meses, mas uma das minhas perguntas é se você conseguiu, ou de alguma maneira pode comentar alguma coisa aqui de filosofias eventualmente indígenas, da relação do índio com a natureza, do índio com os animais, como é que eles veem. Eu sei que isso também é um campo super vasto, complexo e difícil, e não... enfim, um campo difícil. A outra pergunta é... Novamente, é um debate de altíssimo nível, né? Até que ponto esse debate está sendo construído em centros acadêmicos no Brasil, instituições,
que estão debatendo com essa profundidade esse tipo de questão. Você mencionou que a Bolívia e o Equador colocaram direitos de natureza na Constituição. Imagino que isso tenha gerado um grande debate. Aqui no Brasil, acompanhando assim, projetos políticos como Rede Sustentabilidade, talvez o Partido Verde, eles estão muito aquém, né? Eles não chegam nem perto desse grau de profundidade. Como é que você vê o estado atual desse debate no Brasil e onde ele está acontecendo, eventualmente, enfim? Ótimo. Antônio, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é sobre o pensamento dos povos nativos, né, sobre a questão da relação com a natureza, que é muito diferente da nossa relação, né? Então, acho que é um campo muito rico para ser explorado. Inclusive, diria que, por exemplo, os autores que trabalham com direitos da natureza têm, em certo sentido, uma aproximação talvez maior com essa temática, na medida em que, por exemplo, no Equador e da Bolívia, houve e há uma colaboração muito intensa, né, pela própria formação do povo, né? A cultura ameríndia, por exemplo, né, quando fala na Pachamama, na Mãe Terra, enfim, tem um tipo de relação, né, de alteridade para com a natureza que remete realmente a uma abordagem diferente da nossa. É interessante perceber isso, porque tanto no Equador como na Bolívia, me parece que por exemplo, esse discurso, né, de direitos da natureza que ingressou formalmente na Constituição desses países, ele é tanto alimentado parcialmente pela cultura ameríndia, que tem um papel importante nisso, como também, curiosamente, né, os mentores dessa alteração, como o próprio Acosta, né, expressamente afirmam isso, eles buscam subsídios teóricos para essa questão de direitos em autores norte-americanos, como o Leopold, né, e outros, como o próprio Arnenais, né, norueguês, enfim. Então, assim, há uma mistura, né, que, em certo sentido, é saudável, né, assim, vamos dizer assim, de um pensamento ameríndio com um pensamento filosófico ocidental tradicional, né, para tentar dar robustez a esse pensamento, né? Então, assim, realmente, né, no Brasil há um trabalho talvez mais ligado na parte da antropologia, de pensar isso, e hoje na própria antropologia a questão da animalidade vai aparecendo com mais força, né, e muitos autores da antropologia trabalham muito essa relação para tentar demonstrar essas formas de interação dos povos nativos com a natureza, com os animais, né, entender o animal como um outro, né, como um outro até humano vestido como animal, perspectivismo ameríndio, enfim. Então, acho que é um campo interessante que não está muito no livro diretamente, mas aqui eu acho que é um ponto interessante ser explorado. E aí dizer que esse tema da ética animal, da ética ambiental, ele começa a aparecer timidamente, academicamente no Brasil, eu diria. Não sei se o Carlos concorda com isso. Eu sou do direito, enfim, eu vou dar um relato de uma experiência minha, assim. Eu fui professor da Federal Rural, hoje eu sou professor da Federal do Rio de Janeiro, e eu sempre tentei, né, criar uma disciplina Direito dos Animais, por exemplo. Nunca consegui, nem na Federal Rural, nem na Federal do Rio de Janeiro, por uma questão de aprovação do pleno do colegiado, e sempre houve uma reserva em relação a isso. Mas eu criei uma disciplina de ética ambiental. Foi fácil. Justamente por isso que eu falei, né? Essa questão de remeter ao todo, não, ética ambiental, é sustentabilidade, não é isso? Eu falei, e na verdade eu usei a ética ambiental para falar de praticamente tudo, né? Mas então, assim, as pessoas que não conhecem, é mais palatável, né? Ética ambiental do que ética animal, por exemplo. Que maluquice é isso, ética animal, como é que é isso, né? Então, assim, timidamente. Na parte animal, a gente tem tido um progresso, né? A gente tem grupos de pesquisa sobre o tema, tem já disciplinas eletivas, né, em várias universidades. Então, tem havido um encaminhamento de um progresso bastante grande, no meu modo de ver, sobre isso na academia. Não sei se o Carlos tem essa percepção também. Sim, né, está crescendo, né? O tema do direito animal na academia está numa crescente, né? E o Daniel, inclusive, é o coordenador da primeira pós-lato, né, do país de direito animal, que está no final, né, agora, a primeira turma, né, Daniel? Na faixa, e possivelmente vai continuar em outra instituição, né? Tive a satisfação de ir lá dar uma aula para a turma também, ou seja, isso é um
uma demonstração clara, né, do interesse das pessoas pelo direito animal, né? Quer dizer, uma pós, lato sensu, né, de 1 ano e meio, de uma instituição privada sobre o direito animal, isso é uma coisa que acho que uns 5 anos atrás, não vou nem falar 10, era absolutamente impensável, né? Nós temos, né, os precursores na Federal da Bahia, professor Heron, professora Sônia Felipe, na Federal de Santa Catarina, mas aí não no direito, na filosofia, né, que são centros que há muito tempo estão pensando na questão animal, né? Então tem até a pós, né, na Federal da Bahia, tem doutorado em direito animal, mestrado em direito animal. Mas nos últimos tempos cresceu muito esse interesse, né? E também uma história pessoal, quando eu comecei a fazer o doutorado na São Francisco em filosofia do direito, mas sobre direito animal, né, eu falei para uma grande amiga que eu estava estudando esse tema, e ela falou: nossa, mas por quê? Né? Por quê? Você estudou John Rawls no mestrado, tanta coisa para falar de John Rawls, continua com John Rawls. John Rawls é um dos maiores filósofos políticos do século XX, e é mesmo, né? John Rawls rende não sei quantas teses aí. Eu falei: não, mas eu acho que se direitos humanos, para serem direitos, não podem ser só humanos. Enfim, eu tinha uma intuição. Depois encontrei o artigo da Paula Cavalieri, né, Are Human Rights Human, né, que ela fala exatamente disso. E aí eu encontrei essa mesma amiga, depois de uns 2 anos fazendo a pesquisa, depois de ter fundado o GEDA lá na São Francisco também, e ela falou: nossa, o seu tema, hein? Seu tema é bacana. Olha, tá pegando, tá muita gente conversando esse tema, né? E foi, claro, graças ao doutorado que eu conheci o excelente primeiro livro do professor Daniel, né, que é um livro também absolutamente pioneiro, porque em 2008, né, Daniel? Você terminou o primeiro livro em 2008 mesmo, né, e publicou em 2008. Livro absolutamente pioneiro, né, mapeando toda a questão da doutrina animalista, das fundamentações filosóficas dos direitos animais, já naquela época. Depois disso, cresceu muito, né, mas eu acho que a gente está numa crescente. E esse projeto de lei que está sendo debatido no Congresso é um exemplo disso, né? Mobilizou políticos não vou dizer de todos os espectros políticos, mas de quase todo o espectro político, para colocar ali que os animais, né, são sujeitos de direitos despersonalizados. Foi assim que ficou, né? Ou sujeitos despersonalizados de direito, não lembro a ordem. Ou seja, algo também que há um certo tempo, a despeito de todas as críticas que a gente pode ter das insuficiências do projeto, mas coloca ali um novo dogma, né, para nós. A gente não precisa se bater em juízo para dizer que animal é sujeito de direito. Animal é sujeito de direito. Bom, a partir daí a gente faz as outras discussões difíceis, né? O PL originalmente é do Izar, Ricardo Izar. O partido do Izar, já não sei. PL... Quem relatou no Senado foi o Randolph, né? Acho que foi. O projeto tem vários problemas, né? Mas assim, é interessante ver a repercussão disso, né? Eu lembro que em 2010 eu movi um habeas corpus por um animal, né? Um chimpanzé, o Jimmy, lá e é interessante isso, que já tem, né, praticamente aí 10 anos que não foi concedido, né? Eu lembrava disso porque quando eu ingressei com habeas corpus, só para dizer algo bem ligeiro aqui, eu pensava em utilizar a ação judicial como um mecanismo de provocar um debate sobre o tema de animais mantidos em cativeiro, em zoológico. E o habeas corpus, claro, uma garantia importante para tutelar a liberdade ambulatória de ir e vir e ficar de seres humanos, né? E aí vamos usar o habeas corpus, já tínhamos feito isso em 2005, né? E repetimos em 2010 lá no Rio, e até por conta disso eu fiquei à frente do habeas corpus e tal. E eu lembro que quando a gente ingressou em Niterói, que era o local onde havia o zoológico, né, o juiz de Niterói, em 3 linhas, ele nem conheceu da impetração. Ele disse assim: animais são coisa, como coisa não tem direito à liberdade, portanto, a via utilizada, que é o habeas corpus, que tutela a liberdade, não é uma via inadequada. Eu fiz HC de HC, quer dizer, HC é um outro habeas corpus com efeito de recurso, junto ao Tribunal de Justiça do Rio, e parou. Ele foi distribuído para a relatoria do desembargador Moinhos Pinheiro, que é egresso do Ministério Público, né? Já o conhecia, e fui lá no gabinete dele conversar com ele no dia, eu lembro bem disso.
ele me recebeu muito gentilmente e tal. O que te traz aqui, Daniel? Aí eu, meio que o gato subiu no telhado, né? Vamos falar devagar para ele não se impressionar. Né? Um habeas corpus, é um pouquinho diferente. Ah, diferente, por quê? Aí, eu, enfim, falei que era para um animal, era para um chimpanzé. E parece até desenho animado, né? O olho dele parece que saiu assim da órbita, que foi rolando no chão. Eu lembro dele colocar a mão na cabeça e dizer: Daniel, o que você fez? Algo do gênero assim, você ficou maluco, né? Aí eu falei: não, Moinhos, não é bem. Aí contei o caso, por que de eu ter entrado, as condições em que o animal estava sendo mantido em isolamento, os argumentos jurídicos, inclusive, a Constituição, quando trata do habeas corpus, fala em alguém, não fala em pessoa. Procurei tentar. E ele falou: ah, sim, o que você está pedindo e tal? Eu falei: eu queria só te pedir uma coisa, que você não fizesse como o juiz de Niterói, que você conhecesse do habeas corpus para julgar o mérito, analisar o mérito, para que sim ou que não, mas que analise o mérito. E ele falou para mim assim: mas se eu fizer isso, eu vou ficar conhecido aqui no tribunal como o desembargador do macaco. Eu até brinquei com ele: não é macaco, é primata, né, e tal. E ele, assim, para minha surpresa, alguns dias depois, ele conheceu do HC, porque no ritual processual, no rito processual do HC, existe uma fase que é a fase de pedido de informações à autoridade coatora. Né? Quer dizer, se existe alguém que supostamente, ilegalmente, está constrangendo ou limitando ali ilegalmente a liberdade de alguém, esse alguém tem que se explicar. Então, ou seja, o despacho dele, a decisão dele, no sentido de pedir informações à autoridade coatora, significava dizer que, em tese, abstratamente, ele conhecia, ele admitia a possibilidade de, ao final, dar provimento ao meu pedido. Então, foi bem interessante, porque no dia eu fui lá sustentar oralmente no tribunal em favor do Jimmy, né? E até brincava que eu era o único advogado que tinha certeza absoluta da inocência do seu cliente, né? E foi bem interessante, porque eu fui lá falar, sustentei, e aí havia lá na ocasião, porque na época o caso ganhou alguma notoriedade, saiu na Folha, no Globo, e estava lá, tinha rede de televisão cobrindo, né? E aí tinha uma galera, assim, metade do pessoal daqui era o pessoal simpatizante do zoológico, e queria que o Jimmy ficasse no zoológico. A metade, mais ou menos, para lá, era o pessoal do Jimmy Livre, né? Que queria a liberdade do Jimmy. E aí foi bem interessante, porque eu sustentei, o pessoal do zoológico vaiava, o pessoal daqui aplaudia, aquela confusão. Mas, no final das contas, né, o tribunal entendeu que, quando a Constituição brasileira fala em alguém, esse alguém é só o ser humano. O Jimmy, né, para o tribunal, na ocasião, ficou mantido como coisa. Né? E eu lembro bem que eu não quis, né, ir ao STF, ao Supremo. Poderia, né, eu não quis, porque entendia que iria se criar um precedente negativo para os animais. E até depois pensei: imagine se cai com o Gilmar andou dando HC para todo mundo, podia dar para o Jimmy, né? Mas, enfim, não entrei. O que a gente fez, o que eu fiz, foi fazer uma ação civil pública, que é um outro tipo de ação, em que não se discute diretamente essa questão do animal ser sujeito, enfim, se discute mais a questão da natureza, do direito ambiental, das irregularidades do zoológico. Nós ganhamos a ação civil pública integralmente. E, inclusive, fechamos o zoológico inteiro. Hoje o Jimmy mora aqui em São Paulo, mora em Sorocaba. Eu até brinco, né, para mostrar como o meu cliente era desenvolvido espiritualmente. Ele hoje mantém uma união estável com um chimpanzé lá do santuário, e não é qualquer união estável. A chimpanzé é viúva e trouxe para a relação que ela mantém com o Jimmy hoje 2 filhotes da união anterior, que ele aceitou. Então, eu costumo dizer que o Jimmy é um exemplo de humanidade. Né? Mas é só para dizer da dificuldade disso. Né? Só para dar a última notícia, né? Recentemente, na Argentina, houve, né, a concessão de um habeas corpus para um animal, para um chimpanzé também. Foi talvez a primeira vez em que o judiciário reconheceu formalmente um indivíduo animal como portador de direitos. Então, é um caminho muito longo, muito árduo, né, muito difícil de ser construído. E eu acho que, assim, o trabalho da academia é ficar acendendo vela meio que na escuridão para tentar ir incentivando a gente a pensar sobre isso, pelo menos. Né? Então, acho que a finalidade do livro é provocar muito mais do que trazer uma resposta para isso, né? Provocar o debate para isso, e eu gostaria muito que no futuro a gente tivesse mais autores, mais pensadores trabalhando essa questão. Boa noite. Tá ligado? Tá.
Primeiramente, queria dizer que eu concordo com o Carlos. Eu, inclusive, utilizei bastante a dissertação na minha monografia. Foi muito de grande valor. E aproveitar essa temática política que foi trazida, o título me chamou muito a atenção. A palavra valor, até comentei também com o Carlos ali fora, porque ela dá essa dupla ideia de valor monetário e valor moral, valor ético, né? A gente vê, hoje em dia, infelizmente, dentro do movimento vegano antiespecista, eu prefiro chamar assim, uma crescente dentro do mercado, né? Recentemente, o João Dória instituiu aqui, na cidade de São Paulo, o Dia do Vegano, transformando uma causa, que era o Dia Mundial Vegano, em um indivíduo, né? O Dia do Vegano. Talvez para continuar com a herança do pai dele, né? Que criou o Dia dos Namorados, e ganhar mais dinheiro com isso, né? Dentro de um novo nicho. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, eu ainda não li o livro, existe uma crítica em relação ao capitalismo no livro? É possível conciliar antiespecismo e capitalismo, tendo em vista que o capitalismo é um sistema político-econômico que se baseia na exploração do trabalho, né? E, dentro dessa lógica, o trabalho animal também, né? O animal paga com a vida, nesse sentido. É possível conciliar as duas coisas, antiespecismo e capitalismo? Sim. Bem, obrigado pela pergunta. É uma pergunta também complexa, né? Assim, o que eu vejo muito no movimento vegetariano e vegano é uma certa elitização de alguns debates, no sentido de criar nichos, inclusive de mercado, para, né, enfim, explorarem isso não por consciência, mas sim por economia, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter algum cuidado com esses caminhos, né? Por exemplo, a Sadia fazer o hambúrguer, né, vegetariano, isso para mim é meio esquisito, assim, é bastante esquisito, né? Mas essa é uma pergunta difícil, né? Será que é possível conciliar, né, enfim, né, a apropriação dos meios de produção, né, toda a estrutura típica, né, capitalista, com o discurso pró-animal ou anti-especista, né? Eu acho que é difícil, né, pelo menos pelos modelos atuais que o capitalismo se reveste no mundo inteiro, né? Modelos esses que são extremamente agressivos, né, com o ser humano e com a natureza. Mas diria que não é, talvez, uma exclusividade do capitalismo, né? Países também que tentaram trabalhar em outros modelos, infelizmente, em relação à natureza e aos animais, também não se mostraram nada conscientes, ou, enfim, né? Talvez o capitalismo remeta a um nível de escala de exploração até maior, né? Mas é difícil, né? O livro não trata especificamente da questão do modelo, né, econômico, né, diretamente, assim, né? Indiretamente, principalmente no primeiro capítulo, onde eu trato a posição ambientalista tradicional, tem essa crítica, né? Mas não foi assim um objeto de análise mais apurada, mais específica. Mas a pergunta é uma pergunta difícil de responder, eu não teria uma resposta pronta para ela. Bom, professores, boa noite. Eu quero só fazer uma contextualização, porque, para mim, é uma pergunta bem importante. E segue bem a linha do nosso amigo, que eu não escutei o nome, desculpa. Eu tenho tentado pensar em algumas formas de incluir a temática do direito ambiental, ou mesmo especificamente sobre preservação do meio ambiente, no meu TCC. E eu fiz direito na USP Ribeirão. Lá a gente tem, por exemplo, o direito agrário na grade, né? Mas que é uma coisa totalmente voltada para o direito privado da questão. Mas, enfim, o que eu queria dizer, a pergunta que eu gostaria de formular, talvez vocês possam até me ajudar no direcionamento dela, caso ela fique muito aberta, é justamente isso. Como a gente pode usar essas pequenas velas acendidas na escuridão, né, na academia, para aplicar essa praxis ou essas teorias, esses pensamentos de forma efetiva. Porque é óbvio, né, eu não tenho esperanças de que a gente faça uma revolução efetiva em pouco tempo, né? Mas é urgente que haja uma remodelação, reformulação do sistema, de alguma forma. Então, a minha
o meu objetivo, talvez, não que eu pretenda fazer a tese, né? Mas, enfim, ser algo mais prático, como propor mudanças efetivas. No meu caso, é bem específico, é concorrencial e meio ambiente. Eu encontro muita coisa com a Constituição da União Europeia, mas o Brasil ainda é muito incipiente. A discussão, a temática, e etc. Não sei, eu gostaria de saber com vocês, principalmente você, Daniel, como você enxerga as discussões acadêmicas, como elas norteiam assim, a sua atuação, a sua vida, tudo. Essa também é uma pergunta difícil, porque há vários olhares possíveis sobre como a gente pode transformar o pensamento teórico em alteração de comportamento real, né? E isso é muito difícil. Alterar comportamento talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem, né? Alterar hábitos, né? É uma coisa muito complicada, muito complexa. Mas eu diria assim, fazendo uma analogia que eu sempre gosto de fazer, para pensar, por exemplo, a questão da escravidão humana mesmo, né? Houve pessoas durante o período longevo, né, milenar, onde se chancelou a escravidão como algo cultural, é algo juridicamente e economicamente possível de ser feito, infelizmente. Houve pessoas que sempre se incomodaram com isso, né? Algumas pessoas se incomodavam internamente, né, se sentiam emocionalmente abaladas com a escravidão, mas nada faziam. Era um incômodo individual interno. Outras pessoas que se incomodavam com a escravidão passavam a dialogar comunitariamente sobre o tema, ainda que veladamente, em encontros velados, em jantares, debater o tema. É um primeiro, talvez, ruptura de uma ideia de tratar o tema só individualmente. Houve um próximo passo, que é o passo de manifestação, quer dizer, o cara ir para a rua e se colocar publicamente contra, por exemplo, a escravidão. Houve pessoas que avançaram nisso para escrever sobre o tema, quer dizer, formalmente tentar fazer um construto teórico que desse sustentação a esse discurso de uma forma mais robusta. Houve pessoas que, além de escreverem, entendiam que só fazer isso não era suficiente. Aí talvez um pouco a sua pergunta, o que eu posso fazer no mundo real para tratar desse tema tão injusto que é de instrumentalizar um outro ser humano, né? E aí essas pessoas, por exemplo, começaram a boicotar produtos tipicamente ligados à mão de obra escrava, como, por exemplo, o açúcar. Teve gente que passou a não consumir açúcar, não por uma questão de saúde, emagrecimento, nada disso, mas por uma questão de marcar uma posição que é muito presente, por exemplo, no discurso ligado ao animalismo, assim, né? O boicote, né, a empresas e enfim, a produtos de origem animal. E há uma questão ainda mais polêmica para o direito, inclusive, que é pouco estudada, que a injustiça é tão grande que eu preciso fazer alguma coisa agora em relação àquele escravo individual que está ali sendo mantido escravo. Então, eu posso desobedecer à lei, a desobediência civil, a ação direta. Eu tenho que ir lá e resgatar esse cara. O John Brown, nos Estados Unidos, por exemplo, um abolicionista importante, ele fazia isso. Ele invadia lá, enfim, fazendas para resgatar aqueles escravos que ele conseguisse, né? Inclusive, tem toda a construção de uma teoria sobre isso, né, importante, né? E isso também algumas pessoas entendem por fazer na questão animal, né? O próprio Tadeu falou aqui da questão do Instituto Royal, invadir, resgatar aquele animal. Então, assim, são vários campos, né? Então, assim, transformar o pensamento teórico em transformação real, prática, é difícil, né? É complicado. Você quer falar algo? Eu acho que, no âmbito da academia, o que a gente mais tem a oferecer mesmo são bons trabalhos, né? São boas reflexões. Se a gente conseguir aliar essas reflexões a um projeto de extensão, né, que tenha uma intervenção concreta na prática, é uma ótima maneira de fazer a teoria ser testada na prática, né? Agora, digamos, o bem interno, né, da academia é fazer um excelente trabalho que vire um excelente artigo e que possa ser, né, usado pelas pessoas que vão, enfim, impulsionar mudanças no futuro, né, se o próprio pesquisador não quiser impulsionar essas mudanças, né. Sobre o que o Alex tinha falado antes, sobre capitalismo e a questão animal, tem um livro sensacional que, infelizmente, o título eu esqueci, do Luiz Marques, professor da Unicamp, sobre capitalismo e meio ambiente.
É excelente o livro, né? Eu acho que faz um belíssimo contexto da questão ambiental e do nosso modo de produção peculiar, né? Não devemos esperar, claro, né? Ninguém vai esperar o fim do sistema para dar uma vida melhor para os animais, assim como a gente não vai esperar o fim do sistema para que os trabalhadores voltem a ter direitos que tiveram, né? Porque o mercado reifica tudo mesmo, né? O mercado transforma tudo em coisa, animais humanos e não humanos. Então, o direito existe para pôr essa barreira moral e jurídica para falar, aqui não, daqui você não passa, né? Isso, exatamente, Edu, esse mesmo, obrigado. Livro sensacional do Luiz Marques para pensar a questão de capitalismo e questão ambiental. E eu acho que no direito tem muita ação judicial. Eu gosto muito do caminho da ação judicial, não para ganhar ação, né? Ver o exemplo do Jimmy aí, né? Mas, por exemplo, fazer objeção de consciência. Eu já fiz uma lá no Rio, né? Para uma aluna da própria UFRJ, de biologia. É marcar uma posição assim, institucional, assim, né? Mesmo que você perca, né? Mas para provocar esse debate, eu acho que é importante utilizar esse canal também, né? Só fazer um comentário barra propaganda aqui dos nossos debates. Você falou do livro do Capitalismo e Colapso Ambiental, do professor Luiz, da Unicamp, né? A gente tem um debate que está no nosso canal do YouTube, que era sobre Marx e a questão ambiental. Enfim, discutir Marx, discutir o capitalismo. Então, foi um debate com ele, com a Camila Moreno, com a Verena, que é uma pesquisadora que trabalha na Fundação Rosa Luxemburgo. Enfim, é um bom debate, está disponível aí no canal da Tapera, aí, que eu acho que tangencia. Você vai muito mais além, né? O seu livro vai por umas direções ainda mais questionadoras. Aliás, você deixa no final do livro, né, algumas perguntas, né, várias perguntas, reflexões. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Que você deixa em aberto, né? Quais são as obrigações morais com o mundo natural não senciente? De que forma, em que medida podem ser feitas analogias válidas entre a opressão humana e a não humana? Essa é interessante, hein? Por exemplo, do ponto de vista dos animais, a gente pode considerar que a raça humana, ou o ser humano, está, enfim, guardadas, sempre complicadas as palavras, né? Mas, enfim, nós estamos causando um holocausto animal, ou, enfim, o fato de, na China, 500 milhões de pessoas saíram da pobreza, mas as pessoas agora estão consumindo frango industrializado, estão consumindo mais carne de boi, etc. E a maneira como eles são criados é um morticínio. Enfim, a gente entra em questões realmente bem... que ainda não tem respostas muito prontas para a maior parte das pessoas, né? E bem transcendentais, assim, né? De filosofia do viver, uma filosofia do planeta, uma filosofia... Enfim, tô só elucubrando aqui, eu não sei, acho que não é bem uma pergunta aqui, é um comentário aí, mais um elogio aí ao seu trabalho aí. Não sei se alguém quer... Sim. Bem, então, queria primeiro agradecer, né, a presença de todos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui na Tapera. Queria agradecer ao Antônio, ao pessoal da Tapera. Queria agradecer muito ao Carlos, querido amigo, que me honra com a sua presença. Carlos sabe que eu admiro muito o seu trabalho. E dizer, acho que a mensagem final é um pouco na linha do que o Antônio acabou de comentar, né, que trabalho é propositivo de questões, né, que a função da filosofia é essa, né, muito mais perguntar do que propriamente talvez dar respostas prontas e acabadas, enfim, né? Mas acho que essa questão do valor da natureza remete muito a discussões muito difíceis de serem resolvidas, mas que precisam ser feitas, né? Então, acho que a nossa função é fazer esse pensamento crítico e suscitar o debate. Então, acho que o livro tenta colaborar minimamente com isso e vamos ver se no futuro a gente vai ampliando pouco a pouco essa discussão para ir incorporando outras discussões, enfim, que surgem em torno do debate. Obrigado.